Olá, muito bem-vindos ao nosso Band Entrevista, no ar aqui na tela da Band TV. Todo sábado pela manhã você tem Band Entrevista. Você que já assistiu logo cedo o Alejandro Malo Entre Amigos, teve também o nosso Bresolim, teve Osíris Marins e agora o nosso Band Entrevista, que recebe hoje meu amigo Fernando Silveira, presidente da Associação Rio Grandense de Propaganda, a ARP, justamente na semana do Dia do Mídia. Então, nada mais justo que também conversar um pouquinho mais sobre publicidade com o meu amigo Fernando Silveira. Tudo bem, Fernando? Uma honra te receber. Parabéns, né? Tudo bom, pelo Fernando? Dia, Semana do Mídia, né? Uma semana importante para a publicidade. O Grupo Bandeirantes recebeu seus convidados a última terça-feira para um encontro e foi muito legal. Nossos 60 minutos da Rádio Bandeirantes foi ao vivo, direto de lá, recebendo nossos convidados, prestando essa homenagem para quem faz a roda girar de fato, né? Em relação à publicidade e aqueles que fazem a comunicação do nosso estado. Bem-vindo, parabéns. Muito bom te receber aqui. Obrigado, sempre bom estar com vocês. Fernando, começando o nosso programa, mudou muito fazer publicidade, né? Nós sabemos, né, que a entrada na internet e a própria pandemia acelerou alguns processos. Como é que tem sido fazer publicidade? Qual o maior desafio hoje das agências e do profissional do publicitário? Certo. Acho que das agências ou da indústria da comunicação, que é como a gente prefere falar na Associação Rio Grandense de Propaganda. A indústria já engloba todo o complexo. Que é para não ficar especificamente numa área da comunicação. Acho que a gente vinha sofrendo grandes alterações por questões tecnológicas, por mudanças sociais, de relacionamento, de necessidades, de qualificação. Quando a gente fala em público-alvo, hoje em dia a gente pode segmentá-lo ou associá-lo em diferentes pontas, né, por diferentes canais, assim, diferentes acessos mentais. Eu não estou nem falando de canais de comunicação. Qualificá-los eles de formas distintas. Essa mudança foi grande. Isso a gente ampliou. Quando eu comecei em publicidade, a gente falava em jornal, TV, rádio, mídia exterior e cinema. E deu. Hoje a roda é muito maior, né? O interessante, né, Fernando, que a própria internet ela também tem se segmentou, né? Exato. Tem a rede social, tem o streaming lá, o canal de vídeos, tem, enfim. Quando a gente fala em internet, quando a gente fala performance é uma coisa. Dentro de uma plataforma, impulsionamento em redes sociais é outra. Dentro das redes sociais, quais as redes sociais? E aí vem um dado curioso sobre a rede social. A gente sabe que hoje tem uma grande rede que é mais acessada por público 60+. Esse público não é muito adepto à compra online. Então, é muito mais fácil fazer uma compra online quando o cara já está lá dentro. Exato. Tá, mas eu consigo falar com ele, mas ele não compra lá dentro. Ao passo que quem compra, quem usa o cartão, quem está mais afeito a isso, é um público mais jovem, mas não está naquela rede. Então a gente tem que encontrar as redes, encontrar os pontos. Está mais complexo, está bem mais complexo. Inclusive essa questão da internet, o público 60+, o meu avô, por exemplo, né, ele tem 90 anos, ele está acessando o Facebook, fez a conta agora. Isso. Só que ele jamais vai comprar pela internet. É um exemplo desse público, exato, né? Exato. Ele está lá, ele vai ser impactado, mas ele não vai fazer a compra por ali. Então, a leitura é assim, eu preciso falar com esse público, eu vou conversar com ele para atrair ele para uma venda, uma associação de outra forma, física, enfim. Mas eu sei que ele está lá e vou conversar com ele dessa forma. Não adianta eu levar o clique aqui, não vai funcionar com ele, né? Para outros públicos, sim, eu vou conversar, vou ter um outro conteúdo, uma outra forma e vou proporcionar a venda online. Com isso eu não estou dizendo que de uma determinada idade, uma determinada faixa etária inferior, não vai se ter venda no físico. Longe disso, né? São experiências e são momentos, são ciclos, né? Tu falasse a pandemia. De fato, a pandemia acelerou a digitalização. Mas a digitalização era clara, era evidente, né? Ela deu uma acelerada porque a gente se obrigou a se conectar mais pelo digital do que fisicamente. Pós-pandemia, a gente está vivendo um retorno, né? Hoje as reuniões presenciais, pelo menos é o que eu tenho entendido, assim, são muito mais prazerosas
do que a fazer uma call, fazer uma reunião online. Estar aqui, o programa poderia acontecer, né? Exato. Cada um numa, mas estar aqui, poder conversar antes, depois, bater o papo preparatório é muito mais interessante do que ficar online, cada um num quadradinho, né? E assim também eu vejo a questão do ensino à distância, ou das palestras, dos treinamentos. Para mim, na minha opinião, o presencial sempre vai ter um êxito maior, uma capacidade maior de tanto de compreensão quanto da própria absorção desse conteúdo que você coloca, né? Sem dúvida. Eu acho que as universidades devem estar passando por um processo bem interessante nesse sentido, né? Que é poder atrair de volta o aluno. Por outro lado, esse aluno, quando ele estiver impossibilitado, ele também não necessariamente ele vai perder aquele conteúdo, porque as universidades devem estar preparadas para uma transmissão e também para aula presencial, né? A gente vive isso no trabalho, né? A gente orienta as pessoas, né? Tá estranho, tá um pouquinho ruim de saúde ou de qualquer outro motivo, trabalho de casa. Quer dizer, não tem mais aquela necessidade, aquela obrigatoriedade. Mas, isso é uma novidade pós-pandemia, né? Mas o presencial, a reunião presencial, a gente convivendo, está vendo, marca as reuniões, as pessoas pedem mais o presencial. Ela é importante, ela até ganhou, tem mais valor agora do que tinha antes. Ou até aquela coisa, o cara despendeu um tempo para vir aqui se reunir comigo. Isso é muito legal. É como o cartão, né? Pensa, feliz aniversário. Se tu mandar uma mensagem pelo WhatsApp é uma coisa, se tu fizer um áudio é outra coisa, se tu mandar um e-mail é outra coisa, se tu ligar é outra coisa bem diferente. Se tu fizer um cartão, mandar uma coisa e escrever e assinar é outra ainda muito maior. Então, assim... É o lance da carta, né? A carta, quem é que faz carta hoje? Ninguém faz carta. Então, por conta do trabalho que dá fazer uma carta. Mas imagina pegar um cartão, escrever aquele cartão, Fabiano, prazer, à mão, e assinar e enviar alguma coisa para o Fabiano, ao invés de simplesmente mandar um áudio pelo WhatsApp. Tem um outro valor, né? Não, e quer conversar com o publicitário aqui, já estou pensando, né, para fazer uma ação do final de ano, os parceiros de negócio, enfim, ao invés de mandar algo digital, mandar algo físico. E até nostálgico, né? Pode, já que a gente vive uma onda também de nostalgia, né? Lúdico, exato. Nostalgia, hoje em dia, a gente percebe isso nos carros, no modo de vestir, na moda, né? Exato. A gente está com a moda muito menos empastelada do que era há um tempo atrás, né? Hoje existem estilos, né? A gente não... esse cara está fora de moda. Não, o cara está no estilo dele, pronto. Existe então, diferentes lojas, né? As lojas ficavam iguais na vitrine. Hoje em dia não, é o estilo, né? A busca pelo estilo. Fernando Silveira, presidente da ARP, que esteve comigo ontem, inclusive, nos nossos 60 minutos da Rádio Bandeirantes, junto com o Juliano Henneman, presidente do Sinapro, e com o Carlão Toiler, que é o nosso diretor comercial aqui do Grupo Bandeirantes, que, aliás, hoje vai estar comigo daqui a pouquinho no segundo bloco. O Carlão Toiler vai estar comigo e com o Fernando Silveira, conversando um pouquinho sobre o mercado publicitário com o presidente da ARP, Fernando Silveira. Eu tenho um recado para você que está nos acompanhando em todo o estado do Rio Grande do Sul e no mundo inteiro via internet. Todos nós vimos, né, o que passamos na última semana com esse ciclone tropical que varreu grande parte dos municípios do litoral e da parte leste aqui do nosso estado do Rio Grande do Sul. E aqui no CAF, do Centro Administrativo do estado do Rio Grande do Sul, aquele prédio onde todo mundo um dia que passa pela Borda de Medeiros já sonhou descer de skate ou de bicicleta, ali é o CAF, é o Centro Administrativo do Estado. Ali é o ponto de recolhimento de colchões e cobertores, nessa campanha que o Grupo Bandeirantes com a Defesa Civil e o Governo do Estado estão fazendo. Ali você pode tirar do armário a sua solidariedade, como fala o nosso Osíris Marins, gerente de jornalismo aqui do nosso Grupo Bandeirantes. Tire a solidariedade do armário e leve cobertores, colchões, roupas que estejam em bom estado, alimentos não perecíveis ali no CAF, ou procure na sua cidade o ponto onde estão sendo recolhidos esses mantimentos e levem para quem precisa, porque tem muita gente que está precisando dessa solidariedade nesse momento. Então, aqui em Porto Alegre, ou na região metropolitana, no CAF, no Centro Administrativo, na Borda de Medeiros, existe o ponto ali da Defesa Civil do Governo do Estado, nessa campanha também do Grupo Bandeirantes, para você ajudar o próximo que precisa e muito da sua ajuda. Solidariedade não faz mal para ninguém. Vamos com o nosso Asiana? Pois é, o Asiana está na Dinarte Ribeiro, na Casa Prado aqui em Porto Alegre, e tem o melhor da culinária asiática do Brasil aqui em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul. Conheça o Asiana.
Asiana, aqui em Porto Alegre, ali no bairro Moinhos de Vento, sempre te esperando com o melhor da culinária asiática. Conhece ali, Fernando? Não, vou conhecer, né? Agora vai, tá? O nosso convidado para estar lá com a gente, para bem. curtir um pouquinho lá da turma do Joselito Lasti e também, inclusive, do nosso secretário Peruquim, que é um dos... Olha. São os mentores da história toda lá do nosso Asiana. Nós vamos fazer um rápido intervalo e na volta já estará comigo também o Carlão Tolier, que hoje substitui ao Eduardo Fernandes, presidente do LIDE, nosso convidado especial. Nesta semana e na semana que vem, meu parceiro aqui, como convidado especial, será o Carlos Toller, que é o diretor comercial aqui do Grupo Bandeirantes, no Rio Grande do Sul. Um rápido intervalo e já voltamos com mais Band Entrevista. Voltamos com o nosso Band Entrevista. Thiago Peroni hoje também está na área, hein? Craque também das nossas redes sociais. Estamos no ar com o nosso Band Entrevista aqui na nossa tela da Band. Todo sábado pela manhã tem Band Entrevista, recebendo hoje o presidente da Associação Rio Grandense de Propaganda, da ARP, meu amigo Fernando Silveira, já que nesta semana houve aí o dia do mídia, portanto, para nós a semana do mídia, quem sabe até vamos ampliar um pouco mais devido à importância desses profissionais na nossa comunicação. Já comigo, o diretor comercial do Grupo Bandeirantes aqui no Rio Grande do Sul, meu amigo Carlos Toller, mais conhecido como Carlão Toller. Tudo bem, Carlão? Como é que tá? Bem-vindo ao nosso Band Entrevista, uma honra te receber. Muito obrigado pelo convite e mais feliz ainda de estar recebendo um amigo de longa data aí, protagonista da comunicação gaúcha e brasileira e presidente da nossa Associação Rio Grandense de Propaganda. Né? Verdade, eu esqueci de falar, o Fernando também foi presidente do Sinapro. Né? Do Sinapro. E depois que veio como presidente Passou o bastão para o nosso amigo Juliano Passou para o Juliano Henneman, que esteve conosco ontem à noite também, Exatamente. né? No Band Entrevista. Aliás, você também esteve, foi muito bacana, um programa muito elucidativo, leve e falando muito sobre comunicação. Carlão, por favor, nosso convidado, estou à disposição. Muito obrigado. Fernando, em primeiro lugar, ratificar aí, né, o agradecimento pela tua vinda aí, é muito importante, acho que te ter aí como presidente e representante de uma congregação tão importante como a ARP. Como é que está o ente, digamos assim, o pilar, que a comunicação normalmente é o cliente, o veículo, hoje em dia já, né, as plataformas, na verdade, e agências de propaganda. Como é que, no olhar do presidente da Associação Rio Grandense de Propaganda, como é que foi a transformação aí, ao longo dos últimos anos, principalmente da tua gestão e da ARP, o trabalho que a gestão está fazendo com as agências de propaganda, né, acho que ajudando a transformar, trazendo muito conteúdo, mas como é que está a agência de propaganda hoje em dia? Deixa eu fazer só um ajuste, tá? Cliente, né? Que é claro. Cliente, veículo, agências, fornecedores ou sem parceiros, dúvida, a cadeia, perfeito, a cadeia. E consumidores. Sem dúvida, sem dúvida. Então, assim, quando a gente faz esse olhar, todos esses pensando sempre no resultado para o consumidor. Perfeito. Que vai fazer todo o caminho, né? Então, a gente às vezes diz assim, o cliente é que tem a verba. O cliente tem a verba, mas ele só tem a verba porque alguém pagou pelo produto ou serviço dele, vai pagar pelo produto ou serviço dele. Perfeito. No momento que tem... Então, para quem que a gente trabalha, né? Sim. Nesse conjunto todo. Sim, é uma parte de uma engrenagem, né? Para as agências, eu acho que a grande mudança foi a mudança toda, cultural e tecnológica. O processo, ao meu ver, assim, o processo criativo retorna com muita força depois que a gente viveu todo esse boom tecnológico, esse olhar para a tecnologia, só olhar para a tecnologia, eu tenho isso, eu tenho aquilo, vou utilizar a inteligência artificial, vou utilizar isso, vou utilizar aquilo. Ficou todo mundo parecido de novo. Aí o que vai fazer diferença? Planejamento e criatividade. Não vejo outro caminho para isso. E eu acho que é aí que as agências se reencontram com o protagonismo dentro do mercado publicitário. Perfeito. E onde é que começa, Fernando, e como é a se analisar cada público? Né? A gente até falava no primeiro bloco, a questão do público mais maduro, que entrou lá depois dos 60 anos, agora está começando a entrar na internet. A gente conversou num outro momento, num outro programa, nós falamos sobre a situação do táxi e do aplicativo, né? Das pessoas que, as pessoas de mais idade, elas continuam usando o táxi porque não querem usar o aplicativo, não sabem usar o aplicativo. Como é que você identifica onde está esse público de fato, já que tem as suas exceções também? Acho assim, primeiro que há um tempo a gente definiu o público por idade, faixa etária, classe social, região, enfim.
alguma definição de gosto e tal. Mudou. A mesma faixa etária pode gostar de diferentes produtos, diferentes serviços, muitas outras coisas. E ela pode estar ligada com uma outra faixa etária acima, mais ou menos naquela conta de os avós se dão melhor com os filhos do que os filhos se dão com os pais. Os pais. Né? Então, às vezes, o gosto musical do avô vai encantar mais o neto do que o gosto musical do pai, enfim. Há um tempo atrás, a gente definia até as pessoas que a gente ia se relacionar, o Carlão, que é músico, né? Para quem não sabe, tem uma banda e tal. Ele sabe muito bem disso. Era rock and roll, era o cara do rock, o cara da música, do samba, não conversava muito. Hoje a gente vai numa festa... É fluido, né? Toca tudo. Então não é mais, isso não faz mais diferença. É verdade. O que faz diferença para as pessoas? O que transforma, o que faz essa pessoa aqui, com essa idade, com essa classe, dentro dessa classe social, gostar de uma coisa que uma outra pessoa completamente diferente também. Então, esse é para mim um grande mistério da definição do target. Carlão, por favor. Fernando, o salão da propaganda, né, o salão ARP, passou por uma série de transformações aí. O que a ARP está preparando aí para 2023? Bom, para começar, a gente fez uma mudança nas escolhas, no formato para escolher em 2022. Para 2023 a gente consolida o modelo e aí também acrescenta alguns ajustes, que é natural, né? Foi a primeira alteração e assim, foi uma alteração deixando claro que a gente precisava de alguns pontos de ajuste e valorizando sempre o sócio e o mercado. Sem dúvida. Vai ter alguns ajustes, naquele período, a nossa ideia é que seja no início de dezembro de novo. Sim, aquela data mirando aproximada. dia 7 ainda, Perfeito. vamos dizer assim, vai numa quinta-feira, então a gente começa no dia 4, que é o Dia Mundial da Propaganda, a segunda-feira, aquela semana começa dessa forma. Então a gente quer ver se faz algumas outras coisas voltadas para conteúdo também nesse momento, não como já foi a Semana da Propaganda, mas talvez um início, um primeiro passo para essa retomada, para ter mais conteúdo naquele período. Né? Então o salão vai ter novidades, mais novidades ainda. Para quem não foi em 2022, acho que vale a pena ir nesse ano de novo. Vamos partir para um salão da ARP sold out mais uma vez aí, né? Por favor. Eu inscrevi lá um projeto lá. Escrever de novo. Olha aí. Escrever de novo, vamos lá. Óbvio, tem que ir tentando. Fernando, quantos publicitários nós temos hoje associados à ARP? Hoje a ARP conta com 500 associados, entre diferentes categorias, né? Tem o Young, tem o estudante, tem o associado pessoa física, pessoa jurídica. É um grupo expressivo de associados. E a ARP ela oferece qualificação e tudo mais, né? O associado à ARP ele tem uma vantagem, que é receber informação sobre os eventos e ter o acesso aos eventos gratuitos, assim, de palestras. Terça-feira passada, semana, a gente contou com a palestra da Dani Lazarotto sobre marcas, posicionamento de marcas, lotado. Um espaço para 60 pessoas e a gente tinha 70 pessoas lá dentro, furamos um pouquinho e se tivesse mais espaço... Presencial, né? Presencial. Todo mês a gente tem pelo menos uma palestra assim, a gente tem os workshops, fora os outros eventos. E um outro aspecto, a gente tem apoiado muito. Sem então, dúvida. se outra entidade ligada ao nosso mercado está fazendo um evento, a gente vai lá, apoia, leva para o nosso associado, como foi o Festival Mundial de Publicidade em Gramado, a gente estava lá apoiando, estimulando, levou ingressos para o associado. A gente entende que o conteúdo é uma agenda que vai além do que a gente pensa. Isso é muito importante. E, principalmente, o apoio aos grupos de profissionais, que é dali que vem o grande conteúdo. O grande conteúdo para a ARP não vem de uma ideia do presidente ou da diretoria, vem do mercado. Isso, para mim, a nossa grande pauta. Não somos nós que vamos dizer o que vai acontecer, é o mercado que vai nos direcionar. Somos apenas síndicos da associação, não os mentores dela. Eu achei muito legal também a iniciativa da ARP, juntamente com o Sinab, porque é do Busca Agências. Né? Sem E dúvida. também facilita a Sem vida dúvida. daquele cara que quer contratar uma agência Sem séria. dúvida, sem dúvida. Muito bacana. Em breve, a gente, dentro da ARP, quer ter um espaço para encontrar profissionais, que é o nosso grande papel. Né? Ou seja, desde o freelancer, que é aquele trabalho pontual,
uma busca fixa, seja presencial, híbrida, enfim, a gente quer ter esse espaço disponível, começando a se estruturar para isso e também está fazendo um outro movimento, espero que a gente consiga, que é de ter mais pesquisas, né? A gente tinha, até pouco tempo, tinha pouca pesquisa sobre como é que está o mercado, como é que está o cliente, como é que está o publicitário. A última pesquisa entendendo o publicitário, ela tem uma década. Então está na hora de a gente saber melhor quem somos nós, quem está onde, para onde as pessoas migraram, para onde os profissionais migraram, o que eles estão fazendo. Então a gente está batalhando para ver se esse ano consegue entregar alguma coisa nesse sentido. Carlos. Fernando, eu te faço uma pergunta. O Grupo Bandeirantes, né, Fabiana, a gente está numa plena transformação, uma transição num momento de muita efervescência. A gente está saindo aqui do Morro Santo Antônio, sede histórica do grupo, indo para o Tecnopuc, para um polo de inovação. Acho que isso diz muito da crença da empresa de se transformar e acompanhar os tempos aí de transformação e inovação. Vocês falaram muito no primeiro bloco aí sobre a questão da transformação da propaganda, mas na visão do Fernando, como é que tu vê também a visão do presidente da entidade e do publicitário sobre os veículos, sobre as plataformas? Como é que tu está vendo esse ecossistema? Eu acho que os veículos... Primeiro, assim, eu vou falar uma coisa que é crença minha. Não consigo mais enxergar a diferença entre veículo e plataforma. Para mim, isso já está esgotado. E aí, o que a gente enxerga são os veículos essenciais, porque eu considero a TV... Assim, como é que eu entendo a TV, o jornal e o rádio, tá? São veículos de muita validação. Basta a gente olhar aquele influenciador ou aquele cara nativo digital. Que quando é entrevistado por uma revista, veículo essencial? Ele vai lá e aponta, vai para a rede dele e diz assim, olha onde eu estou. Chancela. Chancela. Então, para mim, isso define muito bem o que é um veículo essencial. Eu gostaria que você gravasse isso depois para mim. Eu vou gravar, quero colocar. Não, mas é um depoimento fundamental. Isso é fundamental. Não, sem dúvida. Mas é importante. O teu testemunho, tu és um cara que transita muito bem por essas mídias. E tu faz essa validação para os teus espaços digitais e para o teu espaço essencial. Né? Então, é por aí. Que bom que enxergas assim. Eu acho que essa movimentação fez com que os veículos essenciais conseguissem também acessar as plataformas de uma forma muito tranquila. A Bandeirantes tem aqui, a gente acompanha pelo Instagram, pelo menos eu acompanho as notícias. Por 24 horas, né? Sim, o Pô 24 Horas, nosso parceiro do... Pô, a gente vê vê muita notícia ali, vê muita informação ali, acessa por ali, vai buscar outro caminho, se tu quer aprofundar aquele caminho, vai pro canal, inclusive, para ver o que está acontecendo. Mas é uma pauta importante. A gente olhando há um tempo, pensando assim, não, mas por que eles vão dar a notícia aqui se eles têm que dar lá no jornal? Não tem mais essa. O jornal lá da noite, o jornal, o Mota, a 1h da tarde, ele vai falar sobre as coisas que estão acontecendo, ele vai dar o depoimento dele, o jornal na sequência também vai... Eu acho que os veículos essenciais passaram também a ter a liberdade de bater os seus editoriais de uma forma mais limpa. Né? Não, eu me lembro, você falando isso, Fernando, quando eu era setorista esportivo, nas coletivas de imprensa com os técnicos na tarde, ou final da tarde, ou depois do jogo, qual era, pelo menos eu como repórter, qual era o meu ganho, meu grande orgulho, o grande objetivo? É fazer a pergunta que a resposta vai ser a manchete do jornal do outro dia. Hoje a manchete do jornal do outro dia já passou no Twitter, já passou no Instagram, virou corte no YouTube. Quer dizer, essa mudança ela foi muito forte. E olha, no esporte isso é mais visível, assim. Olha como os influenciadores, os repórteres digitais, como eles às vezes pautam um programa esportivo e como quando o programa esportivo vai a fundo, entrega alguma coisa ou dá uma opinião, como gera assunto para eles também. Exato. Então, se retroalimenta. Sem dúvida. E o público, quem ganhou isso foram as pessoas. Foi o público. Fernando, a gente tem aqui mesmo no Grupo Bandeirantes, né, aliás, um abraço para os donos da bola, né, que é um case, quer dizer, que é um programa diário de segunda a sexta, da meio-dia a 1h, e que na televisão tem a sua audiência cativa, ele virou grande novo, né, debate esportivo já desde que surgiu da imprensa gaúcha, e 1,5 milhão de seguidores no YouTube. E o Donos Rádio, que é das 7 às 8,
quer dizer, no YouTube também com mais de 500 mil. Então, essa audiência multiplataforma, ela gravita as mídias, mas a chancela da mídia essencial, como falaste, é fundamental. E promoveu... Temos 1 minuto e meio. Tá. E promoveu, só Claro. porque eu já te falei do Donos da Bola, te Sim. falei quando tu não estava na Band, Sim, inclusive, exatamente, sobre eles. eu lembro disso. Como eles conseguem, como a Band conseguiu isso, eles conseguem falar dos seus canais proprietários. Exatamente. Sem problema algum. Algum. Então, o maior testemunho de É retroalimentação uma prova de parceria. com integrantes do Donos da Bola de outros tempos, Exatamente. gerando polêmica, conteúdo. Muito interessante, é um bom exemplo de uma boa referência sobre essa... Sem dúvida. Sobre esse momento. Sobre esse momento. Sou fã também do Donos da Bola, toda a turma lá do Meneghetti. Fernando Silveira, presidente da ARP. Meu irmão, muito obrigado pela presença agradeço. aqui no Band Entrevista. Uma honra sempre te receber e poder conversar contigo. Parabéns pela semana do mídia, pelo dia do mídia, Obrigado. pela a profissão, que é uma profissão que eu tenho um enorme carinho, embora não seja publicitário. Gosto do meio e de falar sobre isso. Muito obrigado. Parabéns e volte sempre. Uma honra. Obrigado. Muito bom ter estado com vocês. Obrigado, Fernando Silveira, que esteve também nos 60 Minutos, está lá no YouTube, Band RS 60 Minutos, no programa de ontem, com o Juliano Hennemann, presidente do Sinapro, e também com o Carlos Carlão Toiria, diretor-geral aqui do Grupo Bandeirantes. Você foi tão bem, Carlão Toiria, tão bem no programa de hoje, que você volta semana que vem comigo. Muito obrigado, Fabiano. Quando vamos Obrigado receber pela Malu oportunidade. Macedo, diretora de publicidade da Secretaria de Comunicação aqui do Estado do Rio Grande do Sul. Vai voltar semana que vem, então, tá? Convocado, Obrigado tá bom? pela oportunidade. Fernando, sabe, se chama aquele jogador, se chama que eu vou. Claro. Abraço, Carlão. Abraço, obrigado. Grande Carlão Toiria, diretor comercial aqui do Grupo Bandeirantes. Muito obrigado a todos pelo carinho da audiência aqui na Bandeirantes, na Band TV. Lembrando, de segunda a sexta tem 60 minutos na Rádio Bandeirantes. Está aqui minha caneca híbrida, 60 minutos na Band. Aqui tem o Band Entrevista. Marketing, mídia, viu? Publicidade, Fernando. Muito obrigado a todos que estão conosco, a nossa equipe técnica, ao Júlio, ao Chiclé, a Maria Fernanda Luxinger, ao nosso Felipe aqui no estúdio, ao Eduardo Rezende, ao Ivan Salvaterra, ao Osíris Marins e também a nossa direção-geral de Lisiane Russo. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus, um grande final de semana, aproveitem o sábado, aproveitem o domingo e fiquem com a tela da Band e também com a Bandeirantes FM, com a Band News. Fiquem com Deus, tchau, tchau.